Você deve estar se perguntando o que esse cachorrinho fofo está fazendo aqui. É que outro dia, na aula de estrutura do DNA, o professor Gui trouxe o Balu para vocês conhecerem. E eu trouxe o meu cachorrinho, o Ozzy, para vocês conhecerem. Essa aula nós vamos apresentar para vocês a representação dos átomos, dos íons e as semelhanças atômicas que podem acontecer. Por isso, eu te convido. Haha, o Ozzy te convida. Bora aprender química? Ah, muito bem! Bora lá então, galera, para essa que é a nossa quinta aula, depois dessa fofura dessa participação do Ozzy, para a gente falar de algumas representações, de como a gente representa então um átomo, já que existem tantos modelos, já que existem tantas figurinhas para representar o átomo, certo? Então eu preciso te mostrar como que a gente vai representar o átomo. Primeira coisa, átomo, galera, é eletricamente neutro. O que significa isso? Significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons, certo? O número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. O átomo, ele é formado por prótons, nossas cargas positivas, por nêutrons, nossa carga neutra, e por elétrons, nossa carga negativa. Os prótons e nêutrons estão no núcleo, enquanto os elétrons estão na eletrosfera, beleza? Ai, professor, mas eu não consigo imaginar isso dentro daquelas imagenzinhas da aula da semana passada. Não se preocupa, galera. Então só entenda, o núcleo e a eletrosfera, no núcleo nós temos a carga positiva, que é o próton, a carga neutra, que é o nêutron. Fechado? E lá na eletrosfera nós temos os elétrons, que são cargas o quê? Negativas. Beleza? E que o número de cargas positivas, prótons e elétrons é a mesma em um átomo. Anota isso, por favor, por favorzinho. Show! E como é que eu represento um átomo? A gente não vai representar por um desenho, a gente vai representar por um símbolo, por uma letrona maiúscula, que pode ou não estar seguida de uma letrinha maiúscula. Exemplo, o nitrogênio é N, o sódio, Na. Então são elementos diferentes. Tem um símbolo diferente. Só que não é o símbolo que diferencia um elemento do outro. Porque, por exemplo, dizem que eu pareço o Michel Teló. Bora, turma! Será? Não sei. Eu sou o Michel Teló? Não sou o Michel Teló, velho. Não sou o Michel Teló, tá? Então, o que vai diferenciar eu do Teló? A identidade, o nosso RG, um número que diferencia nós dois. Então, o que acontece? Nos átomos, eu tenho esse número. É o número atômico, que é o número de prótons, tá? É esse numerinho que fica aqui embaixo, o número de prótons, esse numerinho de baixo aqui. E em cima, que pode aparecer na esquerda ou na direita, tá o número A. O que é o A? É o número de massa, é prótons mais nêutrons. Aí tem umas provas que são meio maldosas, assim, né? Ela fala assim, o número de massa representa o número de partículas nucleares. Verdadeiro. O que eu tenho no núcleo? Prótons e nêutrons. E o que o número de massa representa? Prótons mais nêutrons. Fechado? Então, cuidado com isso, galera. Então, se você pegar a tabela periódica, tu não vai ver desenho do átomo. Você vai ver a representação, o número atômico, o número de massa. Você entendeu a ideia como é que funciona? Show? Agora, o que pode acontecer? Um átomo pode perder ou receber elétrons. Quando um átomo perder ou receber elétrons, ele vai formar um íon. E aí, a gente vai discutir isso no próximo quadro e eu vou sair da frente para você conseguir tirar o seu print. Boa! Vamos lá para o próximo quadro, galerinha. Vamos lá então, galera. Olha só. Agora falar do íon, tá? Íon, que é a carga adquirida quando um átomo ganha ou perde elétron. Veja que o prof até grifou, elétron, tá? Eu não vou formar íon ganhando ou perdendo próton, beleza? Então cuidado com essas pegadinhas que podem aparecer nas provas para vocês. Legal. Galera linda, existem dois tipos de íon, o cátion e o ânion. Ai, professor, eu sempre me confundo, eu nunca sei quem é o cátion e quem nem é o ânion. Então olha só que dica legal, galera.
o cátion, ó o T aqui, ó o T, não forma um sinalzinho de mais? Então, cátion é a carga positiva. Cátion, carga positiva. E positivo fica porque perde elétron. Positivo porque perde elétron. Mas por quê, prof? Eu nunca entendi isso. Explica para mim. Explico, claro. Olha só. Quando a gente tem um átomo, nós temos o número de elétrons igual ao número de prótons. Então vamos supor que eu, Rodrigo Artuso, esse professor que vos fala, tenho 5 elétrons e 5 prótons. 5 prótons, 5 elétrons. E eu vou perder um elétron. Você percebe que agora eu tenho um número de próton a mais, porque eu perdi um elétron. Então esses 4 prótons anulam esses 4 elétrons, mas esse próton fica com a carga positiva. Então vai ficar mais 1. Se eu perdesse 2 elétrons, eu ficaria com a carga o quê? Mais 2. Você entendeu a brincadeira, como é que funciona? Então é porque eu ganho ou perco elétrons. Eu não vou mexer nos prótons agora. Tranquilo, lindos? Então, guarda essa dica. Cátion, carga positiva, positivo perde elétrons. PP, positivo perde. E o ânion? O ânion é uma carga negativa, que vai ser formada quando eu recebo, quando eu ganho elétrons. Ânion, ganho. Ânion, ganho. Ânion, ganho. Entendeu? Ânion, ganho elétrons. Então, eu vou receber. Então, imagina eu, Rodrigo, 4 prótons, 4 elétrons, certo? Ganhei um elétron. Agora, eu tenho um elétron a mais, eu tenho carga negativa a mais. Por isso que eu fico com a carga negativa. Então, o cátion, como que eu represento? A letra maiúscula, o número atômico, o número de massa, pode aparecer, às vezes não aparece, e mais o número de elétrons que eu perdi. Então, mais 1, mais 2, mais 3. E o ânion, a mesma coisa. Menos 1, menos 2, menos 3. Cuidado só, lindinhos e lindinhas, com o seguinte, tá? Não confundir no quadro anterior o A quando ele está aqui do lado direito e quando eu tenho a carga, tá? Como que eu vou saber quando é a carga e quando é o A? Pelo sinal. Se tiver sinal, é a carga que você adquiriu, é um íon. Se tiver só um numerão aqui, é o número de massa que a gente colocou do lado direito ali. Beleza? Show! O que acaba acontecendo, galera? Lembra lá da nossa aula da semana passada? O Dalton falou o seguinte: átomos de um mesmo elemento são iguais em massa e tamanho, e átomos de elementos diferentes são diferentes em massa e tamanho. Isso está errado. Hoje nós sabemos que existem átomos de um mesmo elemento que são diferentes e átomos de elementos diferentes que têm coisas semelhantes, que são as semelhanças atômicas, que eu vou te mostrar no próximo quadro. Então, tira o seu print e bora! Então, bora lá, galera. Última parte da nossa aula, as semelhanças, tá? Isótopos, isóbaros, isótonos e iseletrônicos. Muita atenção aqui agora. Os isótopos, os isóbaros e os isótonos, 1, 2 e 3, são chamados de isoátomos, que são átomos, lembre, eletricamente neutros, certo? Que são semelhantes. O primeiro deles, você já ouviu falar, os chamados isótopos, mesmo número de prótons. Lá na nossa primeira aula, eu defini o que era um elemento químico. O elemento químico é um conjunto de átomos isótopos, aqueles que têm o mesmo número de prótons. Portanto, mesmo número atômico. Eu trouxe aqui o exemplo, de novo, do hidrogênio. Hidrogênio 1, o hidrogênio 2 é o deutério, o hidrogênio 3 é o trítio, certo? Então, os elementos apresentam átomos isótopos. O carbono 12, o carbono 14. O que é esse 14? É o número da massa do carbono, porque ele tem 6 prótons, tanto no 12 quanto no 14. São isótopos. Mesmo número de próton. Então, átomos isótopos representam o mesmo elemento químico, porque um elemento
é um conjunto. Ah, professor, acho que eu não assisti a primeira aula. Então uma dica, termina de assistir essa aula, tá quase no finalzinho, e vai assistir a primeira aula sobre conceitos iniciais, que é bem importante para você entender toda a continuidade dessa nossa playlist onde você está aprendendo química de verdade, beleza? Então, isótopos, ó, P de próton. Boa. Isóbaros, veja que o prof deixou de outra cor o A. Isóbaros, mesmo número de massa. Como é que a gente chama a massa que a gente viu nos quadros anteriores? A. Por isso que o A o prof destacou. Então, isóbaros, mesmo número de massa. Beleza, lindos? Então, olha aqui, ó, o cálcio 40 e o potássio 40. O cálcio tem 20 prótons, 20 nêutrons, fechou 40 de massa. O potássio tem 19 prótons, 21 nêutrons, fechou 40 de massa. Então, eles são isóbaros, elementos diferentes, átomos de elementos diferentes com a mesma massa. Então, Dalton estava errado, né? Boa. Isótonos, mesmo número de ND, nêutron. Cara, professor, tô demais. Você tá demais, meu. Então, ó, exemplo, o flúor 19, 9, neônio 20, 10. Fala, professor, tem nada igual desses caras, não tô vendo nada igual. Ei, cuidado, é que você tem que olhar o quê? O número de nêutrons. E como é que eu faço o número de nêutrons? Faça, olha só, a massa menos o número de prótons. A massa menos o número de prótons. Tá, prof, como é que eu faço isso? O número maior menos o menor. O maior menos o menor. Então, quantos nêutrons tem o nosso flúor? 19 menos 9, 10. O que você achou? 10. E o 20, maior menos o menor, massa menos prótons, 10. 10. Então aqui, lindos, o que você tem? Isótonos, mesmo número de nêutrons. Ha! Entendi, teacher. Que ótimo, meu lindinho e minha lindinha. E o quarto e último não são considerados isoátomos. Não são considerados aquele com um átomo. Pode ser também o quê? Cátion e ânion. Mesmo número de elétrons, isoeletrônico. Veja, o cátion do sódio mais um. O que significa esse mais um, galera? Significa que... Peraí que eu vou voltar ao vídeo. Positivo, perdeu. Perdeu um elétron. Então, 11 prótons, era para ele ter 11 elétrons, mas ele perdeu um, então ele ficou com 10 elétrons. Então, o nosso Na tem 10 elétrons. E o oxigênio? O oxigênio tem 8 prótons, era para ter 8 elétrons, mas ficou menos 2. O que significa menos 2? Que ele ganha 2 elétrons. Então, quantos elétrons o oxigênio vai ter? 10 elétrons também. Show? Tudo bem? Galera, essa é a nossa aula. Deixa o prof sair da frente para você tirar o print. Essa é a nossa aula de representações e semelhanças. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra na aula da semana que vem. Até lá, galera. Valeu. Tchau, tchau.